Eu achei que já tinha visto de tudo no sertão, até o dia em que encontrei uma mãe e 3 crianças vivendo no lixo. Eu podia seguir viagem e fingir que não vi, ou parar, ajudar e mudar minha vida para sempre. O que eu fiz naquela estrada, você precisa ouvir. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol já descia feito bola de fogo no horizonte quando saí da fazenda do seu Antônio, onde tinha passado o dia inteiro separando gado. O corpo doía dos ombros até os calcanhares, daquele tipo de dor que a gente só conhece depois de anos trabalhando debaixo do sol, que racha a terra e queima a pele até ela virar couro. Montei no meu burro preto, o Trovão, que estava amarrado na sombra rala de uma jurema torta, esperando paciente como sempre esperava. Ele balançou as orelhas quando subi, reconhecendo o peso do corpo cansado, e saiu no passo lerdo de quem conhece o caminho de cor. O cachorro caramelo, que eu tinha achado magro e cheio de carrapato numa estrada há uns 3 anos e nunca mais me largou, veio logo atrás, a língua de fora, os olhos atentos a tudo que se mexia no mato seco dos lados da estrada. Eu nunca dei nome a ele. Chamava só de bicho mesmo, porque nome traz apego, e apego dói quando se perde. Aprendi isso do jeito mais duro que um homem pode aprender. A estrada de terra era a mesma de sempre. Aquela vermelha que sobe poeira com qualquer vento, que fica lisa e dura na seca e vira lamaçal traiçoeiro quando chove. Eu conhecia cada curva, cada buraco, cada árvore torta do caminho. Eram 12 quilômetros da fazenda do seu Antônio até minha casa, e eu fazia esse trajeto quase todo dia, sozinho, ouvindo só o barulho dos cascos do trovão batendo na terra seca e o canto das cigarras que não parava nem quando o sol se escondia. O céu estava limpo, daquele azul desbotado que o sertão tem no fim da tarde, com uns riscos de nuvem comprida que pareciam feitos a dedo. O vento soprava quente, trazendo cheiro de terra seca, de mato queimado, de distância. Era o cheiro que eu conhecia desde menino, o cheiro da minha vida inteira. Nada mudava muito por aqui. Os dias se repetiam iguais, e eu tinha me acostumado com isso depois que Maria partiu. Maria. Fazia 7 anos que ela tinha morrido, mas o nome ainda doía na boca quando eu pensava nele. 7 anos que a casa ficou vazia, que a cozinha não tinha mais cheiro de café fresco de manhã cedo, que a cama ficou grande demais para um homem só. A gente tinha casado novos, construído aquela casa de pau a pique com as próprias mãos, plantado a horta nos fundos, criado galinhas, sonhado com filhos que nunca vieram. Ela morreu de um mal súbito, uma febre que subiu numa noite e não desceu mais. Quando o dia amanheceu, Maria já não respirava mais ao meu lado. Eu me culpei muito no começo. Culpei por não ter dinheiro para levar ela num médico de cidade grande, por ter demorado demais para buscar ajuda, por não ter percebido que aquela febre não era febre comum. Depois a culpa virou raiva, raiva de Deus, raiva do mundo, raiva de mim mesmo. E quando a raiva passou, sobrou só o vazio. Um vazio pesado, do tamanho do sertão inteiro, que eu carregava no peito todos os dias e que só ficava mais leve quando eu estava trabalhando, quando o corpo cansado não deixava a mente pensar demais. O trovão seguia no passo dele, e eu deixava as rédeas soltas, porque ele conhecia o caminho melhor que eu. O bicho ia na frente agora, farejando o chão, desviando de touceiras secas, sempre de olho em qualquer movimento. Era um bom cachorro, desconfiado, mas leal, igualzinho a mim. A tarde ia morrendo devagar. A luz ficava dourada, depois alaranjada, e as sombras começavam a esticar compridas no chão. Eu gostava dessa hora. Era quando o calor apertado do dia começava a dar trégua, quando o sertão respirava um pouco antes da noite cair. Mas também era a hora em que a solidão apertava mais,
porque era nessa hora que eu chegava em casa e não tinha ninguém esperando. Nenhuma voz me chamando da porta, nenhum sorriso, nenhum abraço. Eu tinha aprendido a viver assim. Acordava antes do sol nascer, tomava um café preto sem açúcar, montava no trovão e saía para trabalhar. Voltava quando o sol já estava se pondo, esquentava o resto da comida do dia anterior. Comia sozinho, deitava cedo e dormia pesado, cansado demais para sonhar. No domingo eu não trabalhava, mas também não descansava de verdade. Ficava consertando cerca, cuidando da horta que Maria tinha plantado e que eu mantinha viva por teimosia, porque deixar morrer era como apagar mais um pedaço dela. A estrada fazia uma curva larga à esquerda, passava por um trecho onde tinha uma cerca velha toda torta, e depois seguia reta por uns 2 quilômetros até chegar perto da minha casa. Era um trecho que eu gostava, porque dava para ver longe, para ver o céu inteiro e sentir o tamanho do mundo. Mas naquele dia, quando o trovão fez a curva, ele empacou. Foi de repente. Ele parou no meio do passo, as orelhas em pé, o corpo tenso. Eu puxei as rédeas sem entender, e foi aí que o bicho começou a rosnar. Era um rosnado baixo, saído lá de dentro do peito, daqueles que o cachorro faz quando sente perigo, quando sente que algo está errado antes mesmo da gente perceber. Eu olhei em volta, tentando entender o que tinha deixado os dois alertas assim. A estrada estava vazia, o mato dos lados estava quieto. Não tinha vento, não tinha barulho. Era um silêncio pesado, do tipo que incomoda, que faz a gente prestar atenção em cada som pequeno. E foi então que eu senti. Era um cheiro diferente, forte. Um cheiro de podre misturado com fumaça velha, com coisa estragada deixada no sol. Vinha de algum lugar à direita da estrada, depois de uma subida pequena, onde tinha um matagal fechado. Eu conhecia aquele lugar. Era onde a prefeitura tinha feito um lixão improvisado, uns anos atrás, longe da vista de quem passava pela estrada principal, longe de quem importava. Era um lugar que eu evitava olhar, porque lixão é sempre coisa triste de se ver. Mas o trovão não queria seguir. E o bicho rosnava olhando para cima, para onde o cheiro vinha. Eu senti um aperto no peito, daqueles que não têm explicação, que a gente só sente quando algo está muito errado. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado de repente, como se o mundo tivesse parado de respirar junto comigo. Eu devia ter seguido em frente. Devia ter dado uma chicotada leve no trovão e obrigado ele a andar. Devia ter ignorado aquele pressentimento ruim e ido direto para casa, como fazia todos os dias. Mas não fiz. Alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que eu não sabia direito o que era, me fez descer do burro e amarrar ele numa árvore baixa na beira da estrada. O bicho parou de rosnar quando viu que eu ia subir. Ele me acompanhou, mas ficou uns passos atrás, ainda desconfiado. Eu comecei a subir o barranco devagar, desviando de lixo espalhado, de saco plástico rasgado, de garrafa quebrada. O cheiro foi ficando mais forte a cada passo e eu tive que tapar o nariz com a manga da camisa suja de poeira. Quando cheguei no alto e olhei para o lixão, o mundo pareceu parar. Não era só lixo, tinha urubus. Dezenas deles, pousados em montes de lixo, bicando coisas que eu não queria imaginar o que eram. Tinha fumaça fina subindo de um canto onde alguém devia ter tocado fogo em algo dias atrás. Tinha moscas, milhares delas, formando nuvens pretas que se moviam de um monte para outro. E tinha silêncio, um silêncio que não devia existir num lugar cheio de bichos e de movimento. Eu fiquei ali parado, sentindo o coração bater mais devagar, mais pesado. Os urubus me olhavam de lado, sem medo, porque sabiam que aquele lugar era deles. O sol já estava quase sumindo atrás do horizonte, e a luz alaranjada dava ao lixão uma cor de fim de mundo, de coisa esquecida por Deus. E foi então que eu vi. No meio daquele mar de lixo, perto de um monte de sacos rasgados e restos de comida estragada, tinha uma mulher.
e 3 crianças. Eu pisquei, achando que estava vendo errado, que o cansaço do dia tinha me feito imaginar coisas. Mas eles estavam lá, parados, olhando para mim com medo, como se eu fosse mais um perigo, mais uma ameaça num mundo que já tinha virado as costas para eles. A mulher era magra demais. Estava suja, com o cabelo embaraçado, a roupa rasgada. Os olhos fundos, o rosto marcado pelo sol e pela fome. Ela segurava uma criança pequena no colo, não devia ter mais de 2 anos. E as outras 2 estavam agarradas nas pernas dela, uma menina e um menino. Os 2 pequenos demais para estarem ali, para estarem vendo aquilo, para estarem vivendo daquele jeito. Eu não consegui me mexer. Fiquei ali, de pé, olhando para aquela cena como se estivesse vendo um pesadelo acordado. Porque não podia ser real. Não podia ser verdade que uma mãe e 3 crianças estavam vivendo num lixão. Não podia ser verdade que gente estava dormindo no meio de urubu, de mosca, de bicho morto e comida podre. Mas era verdade. E o pior de tudo, o que me cortou mais fundo que qualquer faca, foi o silêncio das crianças. Elas não choravam, não faziam barulho, não pediam nada, só olhavam com aqueles olhos grandes demais para rostos pequenos demais, com aquele olhar de quem já desistiu, de quem já não espera mais nada de ninguém. Criança que não chora já perdeu a esperança. Eu sabia disso. E ver aquilo me fez sentir uma dor no peito que eu não sentia desde o dia que enterrei Maria. A mulher não se mexeu. Ela só me olhou cansada demais até para ter medo de verdade, cansada demais para pedir ajuda, cansada demais para esperar que alguma coisa mudasse. E naquele momento, eu entendi que aquilo não era acidente. Aquela família não estava ali por acaso. Eles viviam ali. O sol sumiu atrás do horizonte e a escuridão começou a engolir o lixão. Os urubus levantaram voo, pesados, indo procurar outros lugares para passar a noite. E eu continuei ali, parado, sentindo o peso de uma decisão que eu ainda nem sabia que ia ter que tomar. Porque naquela hora, olhando para aquela mãe e aquelas 3 crianças perdidas no meio do lixo, eu sabia que tinha 2 escolhas. Podia virar as costas e ir embora, fingir que não tinha visto nada, seguir com minha vida do jeito que ela era, sozinha, mas segura, vazia, mas conhecida. Ou podia fazer alguma coisa. E se eu fizesse alguma coisa, eu sabia que minha vida ia mudar, que ia arrumar problema, que ia custar caro. Mas enquanto eu pensava nisso, enquanto meu corpo inteiro pedia para eu descer daquele morro e ir embora, meus olhos não conseguiam sair daquelas crianças, daqueles olhos vazios, daquele silêncio que gritava mais alto que qualquer choro. E eu entendi, naquele momento, que tinha chegado ao limite do que um homem pode ver sem perder a fé. Que se eu fosse embora dali, eu não ia conseguir mais olhar para mim mesmo no espelho. Que a solidão que eu carregava há 7 anos ia ficar ainda mais pesada, porque ia ter o peso da covardia junto. A noite caiu de vez, e eu continuei ali, parado no alto daquele lixão, sabendo que minha vida nunca mais ia ser a mesma. Desci do barranco devagar, com as pernas bambas e o coração batendo descompassado no peito. O bicho veio logo atrás, ainda desconfiado, farejando o ar carregado de cheiro ruim. O trovão esperava amarrado na árvore, balançando a cabeça de um lado para o outro, inquieto, como se sentisse que algo tinha mudado, que eu tinha visto algo que não devia ter visto. Montei nele em silêncio e segui para casa. Mas minha cabeça não saía daquele lixão. Não saía daquela mulher magra demais, daquelas 3 crianças pequenas olhando para mim com medo e desistência nos olhos. Não saía daquele silêncio pesado, do tipo que dói mais que grito, que dói mais que choro. Era um silêncio de quem já não espera mais nada de ninguém, de quem já aprendeu que o mundo não tem piedade. A estrada parecia mais comprida do que nunca. Cada metro que o trovão andava era 1 metro de distância daquela família, mas também era 1 metro de peso no meu peito.
Eu tentava pensar em outra coisa, tentava focar no caminho, no som dos cascos batendo na terra, no vento morno que batia no rosto, mas não conseguia. A imagem daquelas crianças grudava na minha mente, feito carrapato. Grudava e doía. Doía de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Quando cheguei em casa, o céu já estava escuro, cheio de estrelas. A lua estava crescente, ainda fraca, iluminando pouco o terreiro de terra batida na frente da casa. Eu desmontei do trovão, tirei a sela dele, dei água fresca no coxo e o soltei no cercado pequeno onde ele dormia. O bicho foi direto para debaixo da varanda, se deitou no chão de terra e me olhou com aqueles olhos amarelos que brilhavam no escuro. Entrei em casa e acendi o lampião velho que ficava em cima da mesa da cozinha. A luz tremeu antes de pegar de vez, e quando pegou, iluminou a casa vazia. Era sempre assim, vazia, silenciosa, fria, mesmo com o calor do sertão ainda grudado nas paredes de barro. Esquentei o resto da comida que tinha feito no dia anterior, um arroz com feijão e um pedaço de carne seca dura que precisava mastigar devagar. Comi sozinho, em silêncio, ouvindo só o barulho dos talheres batendo no prato de alumínio velho. Mas não consegui comer muito. A comida descia travada, porque minha cabeça estava longe. Estava naquele lixão, naquela mulher tentando proteger 3 filhos com o próprio corpo. Como se corpo de mãe fosse escudo contra a fome, contra o frio da noite, contra a miséria que engole gente todo dia nesse país esquecido por Deus. Depois de comer, lavei o prato na bacia com água fria, apaguei o lampião e fui me deitar. A cama estava do jeito que eu tinha deixado de manhã. O lençol fino esticado de qualquer jeito. O travesseiro sem fronha, porque fronha é luxo de quem tem mulher para cuidar das coisas. Deitei de costas, olhando para o teto escuro de telha velha, e tentei dormir, mas o sono não veio. Fiquei ali, de olhos abertos, vendo vultos nas sombras do teto, ouvindo o silêncio pesado da casa, sentindo o vazio do colchão ao meu lado, onde Maria costumava dormir. E pensava naquela família. Pensava no que fazer. Pensava se devia fazer alguma coisa ou se devia fingir que não tinha visto nada, como a maioria das pessoas faz quando vê miséria de perto. Porque é fácil passar direto. É fácil olhar para o lado e seguir em frente. É fácil dizer que não é problema seu, que você já tem suas próprias dificuldades, que não pode carregar o mundo nas costas. Eu sabia disso. Tinha feito isso a vida inteira. Via gente passando necessidade e fingia que não via, porque olhar dói, porque ajudar custa, porque envolver-se traz problema. Mas daquela vez era diferente. Daquela vez eu não conseguia fingir que não tinha visto, porque tinha visto 3 crianças vivendo num lixão. Tinha visto uma mãe tentando sobreviver no meio de urubu e mosca, comendo resto de comida podre, dormindo no chão sujo, acordando todo dia sem saber se ia ver o sol nascer de novo. E pior, tinha visto o silêncio delas. O silêncio de quem desistiu. Virei de lado na cama, fechei os olhos com força, tentei pensar em outra coisa. Tentei lembrar de Maria, do sorriso dela, da voz dela me chamando da cozinha quando o café estava pronto. Mas não consegui. A imagem daquelas crianças era mais forte, era mais presente, era mais real. Levantei da cama no meio da madrugada, acendi o lampião de novo, coloquei água no bule velho e esquentei no fogão a lenha que ainda tinha brasa. Fiz um café preto forte, daqueles que queima a língua e espanta o sono. E sentei na cadeira de balanço que ficava na varanda, olhando para o escuro do terreiro. O bicho veio deitar aos meus pés. O trovão estava quieto no cercado, dormindo em pé, do jeito que burro dorme. As estrelas brilhavam lá em cima, indiferentes, lindas e frias. E eu ali, tomando café amargo, tentando tomar uma decisão que eu sabia que ia mudar tudo. Porque eu sabia que ajudar aquela família significava arrumar problema. Eu não era bobo.
Vivia naquela região há mais de 40 anos. Conhecia as pessoas, conhecia como as coisas funcionavam. Sabia que gente poderosa não gosta de ver miséria escancarada, porque miséria incomoda, miséria denuncia, miséria expõe a desigualdade que todo mundo prefere fingir que não existe. E eu sabia também que aquela família não estava naquele lixão por acaso. Ninguém vai viver num lixão se tem outra opção. Aquela mulher devia ter batido em muitas portas, devia ter pedido ajuda em muitos lugares, devia ter tentado tudo antes de acabar ali. E se ela estava ali, era porque alguém tinha fechado todas as portas na cara dela. Era porque alguém tinha decidido que ela e os filhos não importavam, que podiam sumir, que podiam virar problema invisível num lugar invisível. Eu podia ajudar. Podia levar comida, podia levar água, podia levar umas roupas velhas que eu tinha guardadas num baú. Mas eu sabia que não ia resolver nada, porque o problema não era só fome ou sede. O problema era que aquela família precisava de um lugar para ficar, precisava de teto, precisava de proteção. E se eu oferecesse isso, eu ia me meter numa encrenca grande. Terminei o café e continuei sentado ali, olhando para o escuro, sentindo o peso da decisão. Pensei em mim mesmo, na vida que eu levava. Uma vida vazia, solitária, feita só de trabalho e silêncio. Acordava, trabalhava, comia, dormia, acordava de novo. 7 anos assim, desde que Maria tinha partido. 7 anos esperando o quê? Esperando morrer também? Esperando que o tempo passasse e levasse embora a dor que nunca passava? E pensei também no que Maria diria se estivesse viva. Ela sempre foi do tipo de pessoa que não conseguia ver gente sofrendo sem fazer nada. Sempre trazia para casa algum morador de rua, algum doente, algum cachorro machucado. Sempre dizia que a gente não podia virar as costas para quem precisa, que Deus ia cobrar isso um dia, que a vida cobra. Eu brigava com ela por causa disso. Dizia que a gente mal tinha o que comer e ela queria dividir com todo mundo. Mas, no fundo, eu amava isso nela. Amava aquele coração grande, aquela bondade que não pedia licença, que não fazia conta, que só dava porque era certo dar. Maria teria ajudado aquela família sem pensar 2 vezes. Teria trazido para casa, teria dado comida, teria dado abrigo, e depois teria enfrentado qualquer problema que viesse por causa disso, porque para ela o certo era o certo, não importava o preço. E eu? O que eu tinha virado depois que ela partiu? Um homem de pedra, um homem que só pensava em sobreviver, em não se envolver, em não arrumar problema? Um homem que tinha tanto medo de sofrer de novo que tinha parado de viver de verdade? O céu começou a clarear no horizonte. As estrelas foram sumindo aos poucos e uma luz cinzenta foi tomando conta do terreiro. Os passarinhos começaram a cantar e o trovão acordou, balançando a cabeça e relinchando baixo. Era o começo de mais um dia. E eu ainda estava ali, sentado na cadeira de balanço, sem ter dormido nada, com a cabeça pesada e o coração apertado. Levantei devagar, com o corpo doendo de cansaço. Entrei em casa e peguei um saco de pano velho. Coloquei dentro um pacote de arroz, um de feijão, uma lata de sardinha, uns pedaços de rapadura, uma garrafa de água. Não era muito, mas era o que eu tinha. Peguei também uma camisa velha minha, uma calça remendada e um vestido que tinha sido de Maria, que eu guardava no baú junto com as outras roupas dela, que eu nunca tinha tido coragem de doar nem de jogar fora. Selei o trovão, montei nele com o saco de comida amarrado na garupa e saí em direção ao lixão. O bicho veio atrás, sempre fiel, sempre presente. O sol estava nascendo, pintando o céu de vermelho e laranja, e o sertão acordava com o canto das rolinhas e o calor que já começava a apertar. Quando cheguei perto do lixão, meu coração disparou. Amarrei o trovão na mesma árvore de ontem e subi o barranco de novo, dessa vez carregando o saco de comida. O cheiro ruim bateu forte no nariz, mas eu já esperava.
Os urubus já estavam lá, bicando o lixo novo que alguém devia ter jogado durante a madrugada. Cheguei no alto e olhei. A família estava lá, no mesmo lugar. A mulher estava acordada, sentada no chão sujo, segurando a criança pequena no colo. As outras duas dormiam enroscadas uma na outra, encolhidas, sujas, magras demais. A mulher me viu e se assustou. Puxou as crianças para perto dela com medo, como se eu fosse fazer mal. Eu parei a uns metros de distância e levantei a mão, mostrando que não ia fazer nada. Coloquei o saco no chão devagar e disse, com a voz rouca de quem não conversava com ninguém há dias: "Trouxe umas coisas, comida, roupa. Não vou fazer mal, não." Ela me olhou desconfiada, os olhos fundos cheios de medo e cansaço. Não disse nada. Só ficou ali, parada, abraçada nas crianças, como se esperar o pior fosse o único jeito de viver. Eu não me mexi. Fiquei ali, de pé, sentindo o sol esquentar as costas, sentindo o cheiro de lixo misturado com o cheiro de gente que não toma banho há semanas. E entendi que palavras não iam adiantar nada, porque aquela mulher já devia ter ouvido muitas promessas vazias, muitas mentiras, muitas pessoas dizendo que iam ajudar e depois sumindo. Então eu só abri o saco, tirei a comida de dentro e coloquei no chão, perto dela, mas não perto demais. Tirei também as roupas e a garrafa de água. E depois recuei uns passos, mostrando que podia pegar, que não tinha pegadinha, que não tinha maldade. A mulher olhou para a comida, olhou para mim, olhou para as crianças que começavam a acordar. E então, devagar, muito devagar, ela se mexeu. Pegou a garrafa de água primeiro, abriu e deu para a criança pequena beber. Depois deu para as outras duas. E só depois ela bebeu, com tanta sede que engasgou. Vi aquilo e senti um aperto no peito tão forte que quase não consegui respirar. Porque ali estava uma mãe que dava água para os filhos primeiro, mesmo morrendo de sede. Ali estava o amor mais puro que existe, o amor que não pensa em si, que só pensa em proteger, em cuidar, em manter vivo. Fiquei mais um tempo ali, só olhando. As crianças comeram rapadura com uma fome que doía de ver. A mulher comeu devagar, como se não conseguisse acreditar que aquela comida era de verdade, que ninguém ia tirar dela. E quando terminaram, ela me olhou de novo. Dessa vez com menos medo e mais confusão, como se estivesse tentando entender por que um estranho tinha feito aquilo. Eu não disse nada. Só virei as costas e desci o barranco de volta. Montei no trovão e voltei para casa, com o sol já alto no céu e o coração pesado, porque eu sabia que tinha dado só um curativo numa ferida que precisava de cirurgia. Tinha dado comida para um dia, talvez 2. Mas depois aquela família ia continuar ali, no meio do lixo, esperando a morte chegar devagar. E eu sabia também que tinha tomado só a primeira decisão, a decisão fácil. Dar comida não custava muito, não arrumava problema grande, mas a decisão difícil ainda estava por vir, a decisão que ia mudar tudo. Passei o dia trabalhando na fazenda do seu Antônio, mas minha cabeça estava longe. Não conseguia parar de pensar naquela mulher e naquelas crianças. Não conseguia parar de imaginar elas dormindo no chão frio do lixão à noite, acordando com o urubu voando em cima, comendo resto de lixo quando a comida que eu levei acabasse. Quando o sol começou a descer de novo, eu estava voltando para casa quando vi um homem parado na beira da estrada. Ele estava encostado numa caminhonete branca, fumando um cigarro, me olhando passar. Eu conhecia aquele homem. Era o Geraldo, um dos capangas do Coronel Macedo, o dono de quase todas as terras da região, o homem que mandava e desmandava, que decidia quem ficava e quem saía, que tinha mais poder que a própria lei. Passei por ele sem parar, mas senti o olhar dele grudado nas minhas costas. E naquela hora eu entendi que tinha começado, que alguém tinha visto eu subindo no lixão, que alguém sabia que eu tinha dado comida para aquela família e que alguém não tinha gostado.
A noite caiu e eu não consegui dormir de novo. Fiquei deitado na cama, olhando para o escuro, sabendo que a decisão difícil estava chegando, sabendo que logo eu ia ter que escolher entre me proteger ou proteger quem não tinha mais ninguém. Acordei antes do sol nascer, com o corpo moído e a cabeça pesada de tanto pensar. Tinha dormido mal, acordando a cada barulho, cada vento batendo na janela, cada rangido da casa velha. Sonhei com Maria. Sonhei que ela estava na cozinha fazendo café e quando eu chegava perto, ela virava o rosto e me olhava com aqueles olhos que eu conhecia tão bem e dizia baixinho: "Você sabe o que é certo, João?" Só isso. E eu acordava suando frio, com o coração batendo disparado. Levantei da cama, vesti a roupa de trabalho que estava jogada na cadeira, lavei o rosto na bacia com água fria que eu tinha deixado pronta na noite anterior. O espelho pequeno pregado na parede me mostrou um homem que eu mal reconhecia. Os olhos fundos de cansaço, a barba por fazer crescida demais, os cabelos grisalhos despenteados, as rugas que o sol tinha cavado fundo na pele escura. Eu parecia mais velho do que meus 47 anos. Parecia um homem que tinha vivido 2 vidas, não uma. Fiz café preto, forte como sempre, e tomei em pé mesmo, olhando pela janela da cozinha para o terreiro que começava a clarear. O trovão já estava acordado, esperando no cercado. O bicho apareceu debaixo da varanda, espreguiçando, bocejando, me olhando com aqueles olhos que pareciam entender tudo sem precisar de palavra. Saí de casa quando o sol ainda era só uma promessa no horizonte. Montei no trovão e segui para a fazenda do seu Antônio, mas minha cabeça não estava no trabalho. Estava naquele lixão, estava naquela família, estava no Geraldo fumando e me olhando passar ontem. Estava na certeza de que problemas estavam vindo e que eu tinha que tomar uma decisão logo, antes que fosse tarde demais. Trabalhei o dia inteiro separando gado, consertando cerca quebrada, levando água para os bebedouros. O seu Antônio era um homem bom, justo, pagava o combinado e não enchia a paciência. Mas naquele dia eu estava tão distraído que ele percebeu. Me chamou no fim da tarde, quando o sol já estava baixo e a sombra das árvores tinha ficado comprida no pasto. "João, você está bem?" Ele perguntou, tirando o chapéu velho e limpando o suor da testa com as costas da mão. Eu olhei para ele e quase contei tudo, quase falei da família no lixão, do medo que estava sentindo, da decisão que estava martelando na minha cabeça desde ontem. Mas não falei, porque falar era envolver ele também. E o seu Antônio tinha família, tinha filhos pequenos, tinha coisas a perder. Eu não. "Tô bem, seu Antônio, só cansado demais, não dormi direito." Ele me olhou com aquele jeito de quem não acreditou, mas não insistiu. Só colocou a mão no meu ombro, apertou devagar e disse: "Se precisar de alguma coisa, você sabe onde me achar." Eu assenti com a cabeça, montei no trovão e saí. Mas em vez de ir direto para casa, eu peguei o caminho do lixão. Precisava ver aquela família de novo. Precisava saber se eles ainda estavam ali, se estavam bem, se a comida que eu tinha levado tinha ajudado. Ou se era só um adiamento do inevitável. Quando cheguei perto, amarrei o trovão e subi o barranco. O cheiro continuava forte, mas eu já estava começando a me acostumar, e isso me fez sentir mal, porque ninguém devia se acostumar com aquilo. Os urubus estavam lá, como sempre, bicando o lixo fresco, e a família também estava, no mesmo lugar, como se não tivesse para onde ir, porque de fato não tinha. Mas dessa vez, a mulher não se assustou quando me viu. Ela me olhou com aqueles olhos fundos e cansados, e pela primeira vez, ela falou: "Obrigada pela comida." A voz era fraca, rouca, de quem tinha chorado demais ou ficado muito tempo sem falar. Eu me aproximei devagar. Parei a alguns metros de distância. As crianças me olhavam com menos medo agora, mas ainda com desconfiança, ainda encolhidas perto da mãe. "Como vocês vieram parar aqui?" perguntei, e minha voz saiu mais dura do que eu queria. Ela abaixou a cabeça, abraçou a criança pequena mais forte no colo.
Ficou em silêncio por um tempo e eu já estava pensando que ela não ia responder quando ela começou a falar. Devagar, com pausas longas, como se cada palavra doesse. Eu trabalhava numa casa na cidade, limpando, cozinhando. Morava num quartinho nos fundos com meus filhos. O patrão morreu e a família dele vendeu a casa. Disseram que eu tinha que sair. Pedi tempo, pedi ajuda, mas não deram. Me botaram na rua com as crianças e uma sacola de roupa. Ela parou, limpou os olhos com as costas da mão suja. Continuou. Fui procurar emprego, mas ninguém quer mulher com 3 filhos pequenos. Fui procurar abrigo, mas os lugares estavam cheios, ou não aceitavam criança, ou pediam documento que eu não tinha. Fui na igreja, na prefeitura, bati em porta de gente conhecida. Todo mundo disse que não podia ajudar, que tinha problema demais, que eu devia procurar a família. Mas eu não tenho família. Minha mãe morreu quando eu era criança, meu pai sumiu antes disso. Não tenho irmão, não tenho tio, não tenho ninguém. A voz dela falhou. As lágrimas desceram. E ela não fez nada para limpar. Só continuou falando, mais baixo agora, quase num sussurro. Dormi na rua com as crianças. Alguns dias embaixo de marquise, outros na praça. Mas a polícia sempre mandava sair, dizia que era proibido, que tinha que procurar abrigo. Até que um dia, um homem veio falar comigo. Um homem de caminhonete branca. Disse que conhecia um lugar onde eu podia ficar, que ninguém ia me incomodar. Trouxe a gente aqui. Largou e foi embora. Senti um calafrio subir pela espinha. Caminhonete branca, Geraldo. E vocês ficaram aqui desde então? Perguntei, já sabendo a resposta. Não tinha para onde ir. Pensei em sair, mas para onde? Voltar para a rua era pior. Pelo menos aqui tem o que comer no lixo. Tem onde se esconder da chuva embaixo dos plásticos. É horrível, mas é o que tem. Eu olhei para as crianças. A maior não devia ter mais de 7 anos. A do meio talvez 5. E a pequena ainda era bebê, magra demais, com a barriga inchada de verme, os olhos grandes e vazios. E entendi tudo. Entendi que aquela família não estava ali por acaso. Tinham sido colocadas ali de propósito, escondidas, esquecidas, para que não incomodassem ninguém, para que não denunciassem a miséria que as pessoas preferem não ver. Qual seu nome? Perguntei. Rosa. Ela respondeu baixinho. Rosa, você e seus filhos não podem continuar aqui. Isso aqui vai matar vocês. Se a fome não matar, a doença mata, ou algum bicho, ou a chuva quando vier. Ela me olhou com uma expressão tão cansada, tão derrotada, que doeu ver. Eu sei. Mas o que eu posso fazer? Não tenho dinheiro, não tenho lugar, não tenho nada. Já tentei tudo. Ninguém quer ajudar. Fiquei ali parado, sentindo o peso da decisão apertar o peito. Eu sabia o que devia fazer. Sabia o que Maria teria feito sem pensar 2 vezes. Sabia o que era certo, mas também sabia o preço. Sabia que levar aquela família para minha casa ia me meter numa encrenca feia com gente poderosa. Sabia que ia arrumar problema que talvez eu não conseguisse resolver. Sabia que podia perder o pouco que eu tinha. Mas quando olhei de novo para aquelas crianças, para aqueles olhos vazios, para aquele silêncio que doía mais que grito, eu entendi que não tinha mais escolha. Que a escolha tinha sido feita no momento em que eu subi naquele barranco pela primeira vez. Que desde então eu estava só adiando o inevitável. Pega suas coisas, eu disse, e minha voz saiu firme, decidida, sem margem para dúvida. Vocês vão comigo. Rosa me olhou como se não tivesse entendido. Piscou várias vezes, a boca entreaberta. O quê? Pega suas coisas e vem comigo. Vocês vão ficar na minha casa. Não é grande, não é luxo, mas tem teto, tem cama, tem comida e tem dignidade. Ninguém devia viver num lixão, ninguém. Mas eu não posso aceitar. Eu não posso abusar assim. O senhor nem me conhece, não sabe nada de mim. Não preciso saber, eu cortei. Só preciso saber que você é mãe e que esses meninos precisam de ajuda. O resto não importa. Ela começou a chorar.
Não aquele choro fino e contido de antes, mas um choro forte, desesperado, de quem segurou tanto tempo que, quando soltou, não conseguiu mais parar. As crianças se assustaram e começaram a chorar também, e ali, no meio daquele lixão fedorento, naquele fim de tarde quente e abafado, eu vi uma família inteira desmoronando de alívio. Esperei ela se acalmar. Ajudei a juntar as poucas coisas que eles tinham. Uns panos rasgados, uma sacola plástica com roupas sujas, uma garrafa vazia. Não era nada. Era menos que nada. Mas era tudo que eles tinham no mundo. Desci o barranco carregando a criança pequena no colo, porque Rosa estava fraca demais para carregar ela e ainda ajudar as outras duas. A menina era leve demais, os ossinhos aparecendo embaixo da pele suja. Ela não chorou quando eu peguei ela. Só me olhou com aqueles olhos grandes e ficou quieta, como se já tivesse aprendido que chorar não resolve nada. Colocamos todos no trovão. Rosa montou na frente, segurando a pequena. Eu montei atrás, com as outras duas crianças espremidas entre nós. O trovão reclamou do peso, mas obedeceu. O bicho veio logo atrás, agora menos desconfiado, como se entendesse que aquela família precisava de proteção. O caminho para casa foi longo. O sol já estava se pondo, pintando o céu de vermelho e roxo, e o sertão ficava bonito daquele jeito, só ele fica, com a luz dourada batendo na caatinga seca, nos morros distantes, na poeira vermelha da estrada. Mas eu não estava prestando atenção na beleza. Estava prestando atenção no silêncio das crianças, na tensão do corpo de Rosa, no medo que eu sentia no meu próprio peito. Porque eu sabia que tinha acabado de cruzar uma linha, que tinha tomado uma decisão que não tinha mais volta, que a partir daquele momento minha vida não ia ser mais a mesma e que problemas estavam vindo, problemas grandes, problemas que eu não sabia se ia conseguir enfrentar. Quando chegamos em casa, a noite já tinha caído. Desmontei do trovão, ajudei Rosa e as crianças a descer, levei eles para dentro. Acendi o lampião e a luz amarelada iluminou a casa simples, limpa, mas vazia há tanto tempo. Rosa parou na porta, hesitante, como se não conseguisse acreditar que podia entrar, que podia pisar naquele chão limpo com os pés sujos de lixo. As crianças se agarraram nela, com medo do desconhecido, com medo de mais uma decepção. Pode entrar, eu disse. Essa casa é grande demais para um homem só. Tem espaço de sobra. Eles entraram devagar, olhando tudo com desconfiança misturada com esperança. Mostrei o banheiro, que era simples, mas tinha água limpa, sabão, uma toalha velha. Disse para Rosa dar banho nas crianças enquanto eu esquentava comida. Ouvi a água correndo, ouvi as crianças rindo pela primeira vez, um riso baixo, tímido, como se não soubessem mais como rir, e aquele som encheu a casa de um jeito que eu não sentia há 7 anos. Encheu de vida, de movimento, de barulho bom. Esquentei arroz, feijão, fiz uns ovos mexidos, fritei uns pedaços de carne seca, coloquei tudo na mesa e chamei eles. Vieram limpas, com as roupas velhas que eu tinha dado antes, o cabelo molhado, os olhos ainda desconfiados, mas menos vazios. Sentaram à mesa e comeram devagar no começo, como se tivessem medo que a comida sumisse. Mas depois comeram rápido, com fome de dias, de semanas. Eu fiquei ali, de pé, só olhando, sentindo um aperto no peito, que era dor e alívio ao mesmo tempo. Depois de comer, arrumei camas para eles. Dei meu quarto para a Rosa e a pequena e arrumei uns colchões velhos no chão do outro quarto para as outras duas. Cobri elas com lençóis limpos, dei travesseiros macios. E quando apaguei a luz e deixei elas sozinhas, eu ouvi a voz baixa de Rosa rezando, agradecendo a Deus, pedindo proteção. Fui dormir na rede que eu tinha armado na varanda. Deitei ali, olhando para o céu cheio de estrelas, ouvindo os grilos cantando, ouvindo o vento morno passando pelos pés de Juazeiro no terreiro. E pela primeira vez em muitos dias eu senti paz. Mas era uma paz frágil,
porque eu sabia que amanhã os problemas viriam. Sabia que Geraldo ia aparecer, sabia que perguntas iam ser feitas, sabia que eu ia ter que enfrentar gente poderosa, gente que não gostava de ser contrariada. Mas naquela noite, com uma família dormindo dentro da minha casa, com crianças respirando tranquilas pela primeira vez em semanas, eu não me importei, porque tinha feito o certo. E o certo sempre tem seu preço, mas também tem sua recompensa. Fechei os olhos e finalmente consegui dormir. E não sonhei com nada, só dormi, profundo, pesado, em paz. Acordei com o som de vozes na cozinha. Por um instante, ainda meio dormindo, pensei que era Maria fazendo café, conversando sozinha como ela costumava fazer quando preparava o desjejum. Mas então a memória voltou e eu lembrei. Rosa e as crianças. A família que eu tinha trazido do lixão ontem à noite. Me levantei da rede devagar, o corpo ainda doído de ter dormido mal acomodado, mas a cabeça mais leve do que tinha estado nos últimos dias. O sol já estava nascendo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, e o ar da manhã estava fresco, com aquele cheiro bom de terra que esfriou durante a noite. Entrei na cozinha e encontrei Rosa na frente do fogão a lenha, mexendo alguma coisa numa panela velha. Ela tinha amarrado o cabelo para trás, vestia um dos vestidos velhos de Maria que eu tinha dado, e pela primeira vez eu pude ver o rosto dela direito, limpo, sem a camada grossa de sujeira e desespero. Era um rosto jovem ainda, talvez uns 30 e poucos anos, mas marcado pelo sofrimento, pelos anos difíceis, pela luta diária para manter os filhos vivos. As crianças estavam sentadas no chão da sala, brincando com umas pedrinhas que tinham achado no terreiro. Brincavam em silêncio, ainda tímidas, ainda assustadas, mas pelo menos brincavam. Era um começo. "Bom dia", eu disse, e minha voz saiu rouca do sono. Rosa se virou assustada e logo abaixou a cabeça, como se tivesse feito algo errado. "Bom dia, seu João. Desculpa ter mexido nas suas coisas. Eu só quis fazer café, agradecer de algum jeito. O senhor já fez tanto. Não precisa agradecer", eu cortei, indo até o filtro de barro pegar água fresca. "E não precisa ficar com medo. Essa casa agora é de vocês também. Pode usar o que precisar." Ela assentiu, mas eu vi que ela ainda estava tensa, ainda não acreditava direito que aquilo era real, que não era algum tipo de armadilha, que eu não ia acordar de mau humor e botar ela e os filhos para fora. Tomei café com eles. Rosa tinha feito um mingau com o pouco de fubá que tinha achado na despensa, e as crianças comeram com vontade, lambendo os pratos depois, aproveitando até a última gota. Eu comi também, e percebi que fazia muito tempo que eu não tomava café da manhã de verdade, com gente por perto, com conversa baixa, com vida acontecendo ao redor. Depois do café, eu disse para Rosa que precisava sair para trabalhar, mas que eles podiam ficar à vontade, que tinha comida na despensa, que a casa era segura. Ela assentiu, ainda com aquele olhar assustado, e eu saí. Montei no trovão e segui para a fazenda do seu Antônio. O dia estava bonito, com céu limpo e vento fraco. Mas eu não conseguia apreciar, porque minha cabeça estava cheia, pensando em tudo que podia dar errado, em todos os problemas que podiam aparecer, em como eu ia proteger aquela família se as coisas ficassem feias. Cheguei na fazenda e comecei a trabalhar. Tinha que consertar mais um trecho de cerca que o gado tinha derrubado e depois levar sal para os coxos. Trabalho pesado que exigia força e atenção, mas que me deixava pensar ao mesmo tempo. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia a encrenca em que tinha me metido, porque aquela família não tinha simplesmente acabado naquele lixão. Tinham sido colocadas lá, e se alguém tinha feito questão de esconder eles num lugar esquecido, longe de vista, longe de consciência, era porque não queriam que ninguém visse. Não queriam que ninguém perguntasse.
Não queriam o incômodo de explicar por que uma mãe e 3 crianças estavam vivendo no meio de urubus e moscas. E agora eu tinha tirado eles de lá. Tinha trazido para minha casa. Tinha tornado visível o que deveria permanecer invisível. E isso não ia passar despercebido. Estava consertando a cerca, martelando um mourão novo no chão duro, quando ouvi o som de uma caminhonete se aproximando. Parei, limpei o suor da testa com as costas da mão e olhei. Era uma caminhonete branca, conhecida. Geraldo desceu do carro devagar, jogou a ponta do cigarro no chão e pisou em cima. Era um homem grande, forte, com barriga de cerveja e braços grossos de quem tinha trabalhado pesado quando jovem, mas agora só dava ordens. Usava chapéu de couro, camisa xadrez e um cinto com fivela grande e brilhante. E tinha uma arma na cintura, visível, como um aviso permanente. "E aí, João?" ele disse, se aproximando com passos lentos, calculados. Trabalhando duro, como sempre. Eu não respondi. Só continuei olhando para ele, esperando, porque eu sabia que ele não tinha vindo ali para fazer conversa fiada. "Ouvi dizer que você andou passeando pelo lixão nos últimos dias", ele continuou, parando a uns 3 metros de mim, as mãos nos bolsos, o olhar frio. "Curioso isso. O que um homem trabalhador como você estava fazendo num lugar daqueles?" "Passava por perto", eu respondi, a voz firme. "Vi uma coisa que não deveria existir. Uma família morando no meio de lixo." Geraldo sorriu, mas era um sorriso sem graça, sem calor. Um sorriso de cobra. Pois é. Uma situação triste, não é? Mas sabe como é, João? Tem gente que não tem jeito, não tem responsabilidade, não tem capacidade de cuidar de si mesmo. A gente tenta ajudar, mas nem sempre dá. E às vezes é melhor deixar quieto, sabe? Deixar as coisas se resolverem sozinhas. "Deixar morrer, você quer dizer?" eu respondi, e senti a raiva crescendo no peito. O sorriso dele sumiu. Os olhos ficaram mais frios ainda. "Cuidado com as palavras, João. Você é um bom trabalhador, todo mundo gosta de você, mas tem coisas que não são da sua conta. Tem coisas que é melhor não se meter." "E se eu já me meti?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Geraldo me olhou com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Mas eu não desviei os olhos. Não ia mostrar medo. Não ia recuar. "Você trouxe aquela mulher e as crianças para sua casa", ele disse. E não era pergunta. Era afirmação. "Eu sei porque tenho olhos em todo canto. E tô te avisando, João. Isso foi uma burrice. Uma burrice grande. Aquela família é problema. E quem se envolve com problema vira problema também. Eles não são problema", eu respondi, a voz subindo um pouco. "São gente. Gente que estava morrendo de fome, de sede, de abandono. E se isso incomoda alguém, o problema não é deles. É de quem deixou eles chegarem naquele ponto." Geraldo deu um passo à frente e eu vi a mão dele se mover levemente em direção à arma na cintura. Não chegou a tocar, mas o recado estava dado. "Escuta bem o que eu vou te dizer, João. Você tem até amanhã de manhã para botar aquela mulher e aquelas crianças para fora da sua casa. Se não fizer isso, você vai se arrepender. E não é ameaça vazia, não. É promessa. O Coronel Macedo não gosta de gente que atrapalha os planos dele, e você está atrapalhando." "Ah, que planos?" eu perguntei, embora já desconfiasse da resposta. "Não é da sua conta", ele respondeu secamente. "Só faça o que eu estou mandando e pronto. Bota aquela gente para fora. Esquece que você viu, esquece que eles existem, e a vida segue." "E se eu não fizer?" Geraldo me olhou com um misto de desprezo e pena. "Então você vai descobrir que tem jeitos de perder mais do que você imagina. Pode perder o trabalho, pode perder a casa, pode perder a paz. Pode perder coisas que você nem sabia que tinha a perder." Ele virou as costas e começou a caminhar de volta para a caminhonete. Mas antes de entrar, ele parou e olhou para trás. "Até amanhã de manhã, João. Pensa bem, porque depois disso não tem mais volta."
A caminhonete deu partida e foi embora, levantando poeira vermelha que ficou suspensa no ar quente da manhã. Eu fiquei ali parado, com o martelo ainda na mão, o coração batendo forte, a mente acelerada. Até amanhã de manhã. Menos de 24 horas para decidir se eu ia recuar ou se ia enfrentar. Menos de 24 horas para escolher entre minha segurança e a vida daquela família. Menos de 24 horas para descobrir que tipo de homem eu realmente era. Voltei para o trabalho, mas não conseguia me concentrar. As mãos tremiam quando martelava, a vista ficava embaçada quando olhava para o horizonte. Porque, pela primeira vez na vida, eu estava realmente com medo. Não era medo de morrer. Era medo de perder o pouco que eu tinha construído depois que Maria partiu. Era medo de acabar no meio da rua, sem nada, sem ninguém. Era medo da solidão absoluta. Mas era também medo de me olhar no espelho e ver um covarde. Medo de passar o resto da vida sabendo que eu tinha abandonado uma mãe e 3 crianças para salvar minha própria pele. Medo de trair tudo que Maria tinha me ensinado sobre bondade, sobre fazer o certo mesmo quando é difícil, sobre ser humano num mundo que às vezes parece ter esquecido o que isso significa. Terminei o trabalho no fim da tarde, montei no trovão e voltei para casa. O caminho parecia mais longo do que nunca. Cada metro era um peso a mais no peito, uma dúvida a mais na cabeça, um medo a mais se enrolando no estômago. Quando cheguei em casa, encontrei Rosa no quintal, estendendo umas roupas que ela tinha lavado no tanque velho. As crianças brincavam perto dela, mais soltas agora, menos assustadas. A pequena até sorriu quando me viu chegar, um sorriso pequeno, tímido, mas real. E naquele momento, olhando para aquela cena simples, para aquela mulher tentando retomar alguma normalidade, para aquelas crianças começando a voltar a ser crianças, eu soube que não tinha mais escolha. Que a decisão já estava tomada, mesmo que eu ainda não tivesse coragem de admitir para mim mesmo. Entrei em casa, lavei o rosto, troquei de roupa. Rosa preparou o jantar com o que tinha na despensa e comemos juntos na mesa pequena da cozinha. Foi uma refeição silenciosa, mas não desconfortável. Era o silêncio de quem está tentando entender a própria situação, de quem está com medo, mas não quer mostrar. Depois do jantar, enquanto Rosa colocava as crianças para dormir, eu saí para a varanda e sentei na cadeira de balanço. O bicho veio deitar aos meus pés, e o trovão estava quieto no cercado, mastigando o capim seco que eu tinha jogado para ele. A noite estava clara, com lua cheia iluminando o terreiro. Os grilos cantavam alto, e de vez em quando um sapo soltava seu coachar grave. Era uma noite bonita, tranquila, mas meu coração estava em tumulto. Rosa apareceu na varanda, hesitante. As crianças dormiram, ela disse baixinho. Seu João, eu preciso falar uma coisa. Fala. Ela se sentou no chão da varanda, abraçou os joelhos e ficou olhando para o escuro do terreiro. Eu sei que o senhor está arrumando problema por nossa causa. Eu vi a caminhonete branca passar pela estrada hoje de tarde. Eu conheço aquela caminhonete. Foi o homem daquela caminhonete que me levou para o lixão. E eu sei que ele não fez aquilo para me ajudar. Fez para me esconder, para me calar. Calar sobre o quê? Eu perguntei, embora já começasse a entender. Rosa respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que tinha guardado por muito tempo. Eu trabalhava na casa de um homem importante. Um coronel. Ele fazia coisas erradas. Eu via, eu ouvia. Eu sabia de coisas que não devia saber. E quando tentaram me calar com dinheiro e eu recusei, quando disse que ia denunciar, foi quando tudo começou a desmoronar. Perdi o emprego, perdi a casa. Ninguém mais quis me dar trabalho. As portas foram todas fechadas, e quando eu fiquei sem opção, apareceu aquele homem da caminhonete oferecendo ajuda. Levou eu e meus filhos para aquele lixão e disse que era melhor a gente ficar quieta ali, longe de tudo, se não queria coisa pior.
Senti um frio na espinha. Era pior do que eu imaginava. Muito pior. Que tipo de coisas você viu? Ela olhou para mim e nos olhos dela eu vi medo. Medo real, profundo. Roubo de dinheiro público. Desvio de verba. Ameaça a quem não obedecia. Gente sumindo porque fez pergunta demais. Coisas que eu não devia ter visto, mas vi. E agora eu sou um problema que eles queriam apagar. E o senhor, me ajudando, virou problema também. Ficamos em silêncio. O canto dos grilos parecia mais alto agora, quase ensurdecedor. E eu entendi a gravidade da situação. Não era só questão de caridade. Não era só questão de ajudar uma família. Era questão de enfrentar gente poderosa, gente corrupta, gente perigosa. Era questão de decidir se eu estava disposto a arriscar tudo, inclusive minha vida, para fazer o que era certo. O Senhor pode nos botar para fora, Rosa disse, a voz tremendo. Eu vou entender. O Senhor não pediu para se meter nisso. O Senhor só quis ajudar e eu agradeço de coração, mas não posso deixar o Senhor perder tudo por nossa causa. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha perdido tudo, mas ainda se preocupava com os outros. Para aquela mãe que estava disposta a voltar para o inferno do lixão se isso significasse proteger quem tinha estendido a mão. E então eu pensei em Maria. Pensei no que ela diria. Pensei nos 7 anos que eu tinha vivido como morto-vivo, só trabalhando, só sobrevivendo, sem propósito real, sem razão verdadeira. E entendi que talvez aquilo fosse minha chance de voltar a viver de verdade, de fazer algo que importava, de ser o homem que Maria tinha amado, não o fantasma que eu tinha me tornado. Você não vai voltar para aquele lixão, eu disse. E minha voz saiu firme e decidida. Nem você, nem seus filhos. Eu não sei como, mas a gente vai dar um jeito. A gente vai enfrentar isso. Juntos. Rosa começou a chorar baixinho, as mãos cobrindo o rosto. E eu fiquei ali, olhando para as estrelas, sabendo que tinha acabado de tomar a decisão mais difícil da minha vida. E que amanhã, quando o sol nascesse, os problemas viriam. Mas pelo menos eu ia enfrentá-los de cabeça erguida. Não consegui dormir aquela noite. Fiquei na rede da varanda, olhando o céu escurecer e depois clarear de novo, pensando em todas as formas que as coisas podiam dar errado. Quando o sol nasceu, vermelho e pesado no horizonte, eu já estava de pé, tomando café preto e me preparando para o que viria. Geraldo chegou cedo, antes mesmo de eu sair para o trabalho. A caminhonete branca parou no terreiro levantando poeira e ele desceu acompanhado de mais 2 homens. Homens grandes, armados, com cara de quem não tinha problema nenhum em usar violência. Saí para a varanda e fiquei ali, de pé, as mãos nos bolsos. Rosa apareceu atrás de mim, assustada, as crianças agarradas nela. Prazo acabou, João, Geraldo disse, cuspindo no chão. Cadê aquela família? Tá aqui? E vai continuar aqui? O rosto dele ficou vermelho de raiva. Você é burro? Ou finge que é? Eu te avisei ontem. Te dei uma chance. Agora acabou a boa vontade. Nunca teve boa vontade, eu respondi. Teve só ameaça, e ameaça não funciona comigo. Um dos homens deu um passo à frente, a mão na arma. Mas Geraldo levantou a mão, mandando ele parar. Última chance, João. Bota essa gente para fora ou a gente entra e tira. Então vai ter que me tirar primeiro. O silêncio que seguiu foi tenso. Geraldo me olhou com ódio, mas também com algo que parecia surpresa, como se não esperasse que eu fosse resistir de verdade. Você sabe quem manda aqui, João? Ele perguntou, a voz mais baixa agora, mais perigosa. Sabe o poder que o Coronel Macedo tem? Ele pode acabar com você. Pode fazer você sumir. Pode fazer sua vida virar um inferno. Pode ser, eu respondi. Mas pelo menos eu vou dormir em paz sabendo que fiz o certo. Vocês vão conseguir? Geraldo cuspiu de novo, virou para os homens e fez um gesto com a cabeça. Os 3 voltaram para a caminhonete. Mas antes de subir, ele me olhou uma última vez.
Você assinou sua sentença, João, e dessa vez eu não vou ser bonzinho. Você vai se arrepender de ter nascido. A caminhonete foi embora, mas a ameaça ficou pendurada no ar quente da manhã. Rosa estava tremendo atrás de mim. As crianças choravam baixinho. O que a gente vai fazer? Ela perguntou, a voz fina de medo. A gente vai sair daqui, eu disse. Hoje mesmo. Não podemos ficar. Eles vão voltar e da próxima vez não vão só ameaçar. Passei o dia preparando tudo. Juntei comida, água, roupas, algumas ferramentas. Falei com o seu Antônio, contei parte da história, pedi ajuda. Ele era um homem bom, mas tinha medo também. Disse que não podia fazer muito, mas me deu algum dinheiro, comida extra e o nome de um conhecido dele que morava em outra cidade, longe dali, que talvez pudesse ajudar. Quando a noite caiu, coloquei Rosa e as crianças no trovão, amarrei as coisas na garupa e saímos. Não pela estrada principal, mas por caminhos secundários, por trilhas que só quem nasceu ali conhece. O bicho veio junto, sempre atento, sempre protegendo. Foi uma viagem longa, cansativa, com as crianças dormindo no colo de Rosa, com o medo apertando o peito a cada som estranho no mato. Mas chegamos. Chegamos num vilarejo pequeno, onde o conhecido do seu Antônio morava. Um homem chamado Zé Carlos, que tinha uma casa simples, mas com espaço para abrigar gente. Ele nos recebeu sem fazer muitas perguntas. Deu comida, deu cama, deu segurança temporária, mas eu sabia que não podia ficar muito tempo. Tinha que encontrar uma solução melhor, um lugar onde Rosa e as crianças pudessem recomeçar de verdade. Nos dias seguintes, procurei trabalho para Rosa, procurei escola para as crianças, procurei um jeito de torná-los invisíveis para quem os procurava. Não foi fácil. Mas aos poucos, com a ajuda de gente boa que ainda existia nesse mundo, as coisas foram se encaixando. Rosa conseguiu trabalho numa padaria. As crianças começaram a frequentar uma escolinha do vilarejo. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi esperança nos olhos delas. Vi vida voltando, vi futuro se tornando possível, mas eu sabia que não podia voltar para casa, não ainda. Geraldo e o coronel iam estar esperando, iam querer vingança. Iam querer me calar do mesmo jeito que tinham tentado calar Rosa. Então fiquei ali, no vilarejo, trabalhando em pequenos serviços, ajudando na construção, consertando cercas, fazendo o que aparecia. Morava num quartinho nos fundos da casa do Zé Carlos, dividindo o espaço com o bicho, sentindo falta da minha casa, da minha terra, da minha vida. Mas não me arrependi. Nem por um segundo. Porque quando via as crianças brincando no quintal, quando via Rosa sorrindo de verdade pela primeira vez, quando via que eles estavam vivos, seguros, com dignidade, eu sabia que tinha valido a pena, que tinha feito o certo, que tinha salvado mais do que uma família, tinha salvado minha própria humanidade. À noite, deitado no colchão fino do quartinho, eu pensava em Maria, e tinha certeza de que ela estaria orgulhosa, que ela estaria sorrindo lá de cima, dizendo que eu finalmente tinha voltado a ser o homem que ela conheceu e amou. O homem que fazia o certo, não importava o preço. E isso, no fim das contas, era tudo o que importava. Os dias no vilarejo foram passando devagar, marcados pelo trabalho duro e pela vigilância constante. Eu acordava antes do sol nascer, trabalhava até o corpo pedir descanso e dormia com um olho aberto, sempre atento a qualquer movimento estranho, a qualquer caminhonete desconhecida que passasse pela rua de terra. O medo não tinha ido embora. Só tinha mudado de forma. Tinha se transformado numa tensão permanente que morava no peito e não me deixava relaxar completamente. Rosa também sentia. Eu via nos olhos dela, quando ela olhava para trás ao sair da padaria, quando ela apressava o passo das crianças na volta da escola, quando ela acordava de madrugada com qualquer barulho. A gente não falava sobre isso, mas os dois sabiam. Sabíamos que a fuga tinha sido só o primeiro ato de uma peça que ainda não tinha acabado, e que mais cedo ou mais tarde o passado ia nos alcançar. Passou um mês,
depois 2, e nada aconteceu. Comecei a acreditar que talvez tivéssemos conseguido, que talvez estivéssemos longe o suficiente, escondidos o suficiente, esquecidos o suficiente. As crianças estavam ganhando peso, a cor voltando para os rostos. A maior, que se chamava Joana, já não tinha mais aquele olhar vazio. Ria alto, brincava, corria pelo quintal como criança deve correr. A do meio, Teresa, tinha começado a falar mais, a perder o medo de gente estranha. E a pequena, Beatriz, já não chorava mais quando eu me aproximava. Até estendia os bracinhos pedindo colo às vezes. Rosa estava diferente também. O rosto tinha perdido aquela expressão de derrota permanente. Ela trabalhava, conversava com as vizinhas, até sorria de verdade às vezes. E de vez em quando, no fim do dia, quando a gente sentava no quintal da casa do Zé Carlos para tomar um café e ver as crianças brincando, ela me olhava com uma gratidão tão grande nos olhos que eu tinha que desviar o olhar, porque me fazia lembrar de tudo que eu tinha perdido, de tudo que eu nunca ia ter de novo. Mas a vida no vilarejo, por mais tranquila que parecesse, não era minha vida. Eu sentia falta da minha casa, do meu terreiro, do meu trovão pastando livre no cercado, da rede na varanda onde eu passava as noites olhando as estrelas. Sentia falta da solidão também. Por mais estranho que isso parecesse, sentia falta do silêncio que era só meu, dos pensamentos que eu não precisava dividir, da dor que eu carregava sem ter que explicar para ninguém. E sentia falta de Maria, mais do que nunca. Porque naquele vilarejo, cercado de gente, de barulho, de vida, a ausência dela ficava ainda mais evidente. Era como se o mundo inteiro me lembrasse que ela não estava mais aqui, que nunca mais ia estar, que aquele vazio dentro de mim era permanente. Foi numa tarde de sábado que tudo mudou. Eu estava consertando o telhado da casa do Zé Carlos quando vi uma caminhonete subindo a rua. Não era branca, era preta, mas alguma coisa no jeito que ela se movia, devagar, procurando, fez meu estômago se apertar. Desci da escada rápido, entrei na casa, chamei Rosa. Leva as crianças para dentro, agora, e fica lá até eu dizer que pode sair. Ela me olhou assustada, mas obedeceu sem perguntar. Peguei um facão velho que eu usava para cortar lenha e voltei para o quintal. O bicho estava rosnando baixo, o pelo eriçado, os olhos fixos na rua. A caminhonete parou na frente da casa. 2 homens desceram. Não eram os mesmos de antes, mas o tipo era o mesmo. Grandes, armados, com aquele jeito de quem estava acostumado a conseguir o que queria na base da força. Procuramos um tal de João. Um deles disse, cuspindo no chão. Disseram que ele estava morando aqui. Zé Carlos tinha saído para comprar mantimentos na venda, então era só eu. Segurei o facão com mais força e saí do quintal para a frente da casa. Eu sou João. O que vocês querem? Os 2 me olharam de cima a baixo, avaliando. Um deles sorriu, mas era um sorriso que não chegava nos olhos. O coronel mandou um recado. Disse que você tem algo que pertence a ele, uma mulher e 3 crianças, e que ele quer de volta. Eles não pertencem a ninguém. Eu respondi, a voz firme mesmo com o coração disparado. São pessoas livres e não vão voltar. O homem parou de sorrir. Não é uma pergunta, velho. É uma ordem. Você tem até amanhã de manhã para entregar eles. Se não fizer isso, a gente volta. E da próxima vez, não vem só para conversar. Podem voltar quantas vezes quiserem, eu disse. A resposta vai ser a mesma. O outro homem, que tinha ficado quieto até então, deu um passo à frente. Você tá brincando com coisa séria, velho. O coronel não é de brincar. Ele já mandou recolher suas coisas lá da sua casa. Botou fogo em tudo. Sua casa não existe mais. E se você não entregar essa família, você vai ser o próximo. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Minha casa. A casa que eu e Maria tínhamos construído juntos. A casa onde ela tinha vivido, onde tinha rido, onde tinha morrido.
as coisas dela que eu guardava como tesouro, as memórias que eu protegia como vida, tudo queimado, tudo destruído, tudo perdido. A raiva subiu tão forte que por um momento eu pensei em avançar naqueles homens com o facão, em fazer alguma loucura, mas me segurei, porque eu sabia que não ia adiantar nada, que violência só gera mais violência, que morrer ali não ia resolver nada, só ia deixar Rosa e as crianças desprotegidas. Vão embora, eu disse, a voz tremendo de raiva contida. E digam para o coronel que ele pode ter queimado minha casa, mas não queimou minha consciência. Eu não vou entregar essa família. Nunca. Os homens se entreolharam. Depois voltaram para a caminhonete sem dizer mais nada. Mas antes de ir embora, o que tinha falado primeiro gritou pela janela. Você tá morto, velho. Só não sabe ainda. A caminhonete foi embora levantando poeira. Fiquei ali parado, o facão caindo da mão, as pernas bambas. Minha casa, tudo que eu tinha, tudo que restava de Maria, queimado, destruído, por causa de uma decisão que eu tinha tomado, por causa de uma família que eu tinha decidido proteger. E pela primeira vez, desde que tinha trazido Rosa e as crianças do lixão, eu pensei se tinha feito a coisa certa, se tinha valido a pena perder tudo. Se tinha valido a pena arriscar minha vida, minha segurança, minhas memórias. Rosa saiu da casa devagar, as crianças escondidas atrás dela. Ela tinha ouvido tudo. Vi nos olhos dela o peso da culpa, a dor de saber que eu tinha perdido tudo por causa dela. Seu João, eu não sei o que dizer. Ela começou, a voz quebrando. Sua casa, tudo que o senhor tinha, por nossa causa. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha perdido tudo também, muito antes de mim, para aquelas crianças que estavam começando a ter uma vida de novo, e entendi que sim, tinha valido a pena, que uma casa podia ser reconstruída, que coisas podiam ser substituídas, mas que vidas não, que dignidade não, que humanidade não. Não foi por causa de vocês, eu disse, foi por causa de mim. Porque eu escolhi ser o tipo de homem que não vira as costas. E essa escolha tem preço. Eu sabia disso desde o começo. Ela começou a chorar, e as crianças começaram a chorar também, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo a tristeza pesada no ar. Zé Carlos chegou naquele momento com as sacolas de compras na mão. Ele olhou para mim, para Rosa chorando, para as crianças assustadas, e entendeu na hora que algo tinha acontecido. Vieram aqui? Ele perguntou. Eu assenti. E agora? Ele continuou. Agora a gente tem que sumir de verdade. Eu respondi. Porque eles vão voltar. E da próxima vez não vão só ameaçar. Naquela noite, sentado no quartinho pequeno, com o bicho deitado aos meus pés, eu pensei em tudo que tinha perdido. A casa onde eu e Maria tínhamos sido felizes. As roupas dela que eu guardava no baú. As fotos que eu olhava nas noites de mais solidão. O cheiro dela que ainda ficava nas cobertas velhas. Tudo queimado. Tudo virado cinza. E chorei. Chorei pela primeira vez desde o enterro de Maria. Chorei com soluços que doíam no peito, que rasgavam a garganta, que faziam o corpo inteiro tremer. Chorei pela perda, pela injustiça, pela raiva de ser impotente contra a gente poderosa que fazia o que queria sem medo de consequência. Mas no meio das lágrimas, no meio da dor, eu entendi algo. Entendi que Maria não estava naquelas coisas que tinham queimado, que ela estava dentro de mim, nas escolhas que eu fazia, no tipo de homem que eu era. E que enquanto eu fizesse o certo, enquanto eu protegesse quem precisava de proteção, enquanto eu não me curvasse para a maldade, Maria continuava viva, na minha consciência, no meu coração, nas minhas ações. E isso ninguém podia queimar. Isso ninguém podia destruir. Isso era meu para sempre. Limpei as lágrimas, respirei fundo e comecei a planejar. Porque a luta não tinha acabado. Tinha só começado. E se eles queriam guerra,
Iam ter guerra, mas não a guerra deles, feita de violência e medo. A minha guerra, feita de resistência, de coragem, de recusa em se curvar. Amanhã eu ia procurar ajuda, ia procurar gente que pudesse denunciar o coronel, ia procurar autoridades de fora que não estavam no bolso dele, ia procurar um jeito de transformar aquela luta pessoal numa luta por justiça de verdade. Porque Rosa não era a única. Tinham outras famílias sofrendo, outros inocentes sendo calados, outros que tinham medo de falar. E se eu conseguisse fazer barulho suficiente, se eu conseguisse chamar a atenção suficiente, talvez pudesse mudar alguma coisa. Talvez pudesse fazer diferença. Ou talvez eu fosse morrer tentando. Mas pelo menos ia morrer de pé. Ia morrer lutando. Ia morrer sendo o homem que Maria tinha amado. Não o fantasma que eu tinha sido por tanto tempo. E isso, no fim, era tudo que importava. Amanheceu e eu já estava acordado há horas. Tinha passado a noite inteira planejando, pensando, tentando encontrar uma saída que não terminasse com todos nós mortos, ou pior. Zé Carlos apareceu na porta do quartinho com café quente e pão, mas eu mal consegui comer. O estômago estava fechado, apertado de ansiedade. "Você precisa sair daqui, João", ele disse, sentando na beirada do colchão. "Não só você, a Rosa e as crianças também. Eles sabem onde vocês estão agora. Não vão desistir." "Eu sei", respondi, tomando um gole do café amargo. "Mas para onde? A gente já fugiu uma vez. Quantas vezes mais vai ter que fugir? Até quando?" Zé Carlos ficou em silêncio, porque não tinha resposta. E a verdade é que ninguém tinha. Porque quando se foge de gente poderosa, de gente com dinheiro e influência, não existe lugar seguro de verdade. Sempre tem alguém que pode ser comprado, sempre tem alguém que pode entregar, sempre tem alguém que prefere olhar para o lado. "Tem um padre na cidade", Zé Carlos disse depois de um tempo. "Padre Augusto, ele não tem medo do coronel. Já denunciou várias coisas que acontecem por aqui. Tem contato com gente de fora, com jornalistas, com promotores. Talvez ele possa ajudar. Era uma chance. Pequena, mas era uma chance. Eu tinha que tentar. Saí logo depois do café, antes que Rosa acordasse, antes que eu tivesse que ver o medo nos olhos dela de novo. Montei no trovão, que tinha ficado magro e cansado das andanças, e segui para a cidade com o bicho correndo ao lado. A cidade era maior que o vilarejo, mas ainda pequena pelos padrões de quem conhece mundo. Umas 3.000 pessoas, talvez 4. Ruas de terra, casas simples, algumas lojas, uma igreja velha no centro da praça. Perguntei por Padre Augusto e me indicaram a casa paroquial ao lado da igreja. Bati na porta de madeira velha e esperei. Um homem de uns 60 anos abriu, cabelos brancos, óculos de leitura pendurados no pescoço, bati na surrada. Tinha um olhar firme, daqueles que já viram muita coisa e não se assustam fácil. "Padre Augusto?" perguntei. "Sim. E você é?" "João. Vim pedir ajuda." Ele me olhou de cima a baixo, avaliando, e então abriu a porta mais. "Entre." Sentamos numa sala pequena, com paredes cheias de livros velhos e uma imagem de São Francisco pregada torta na parede. Ele serviu água fresca e esperou eu começar. Contei tudo. Desde o dia que encontrei Rosa e as crianças no lixão, até a ameaça de ontem, a casa queimada, a fuga, o medo. Não escondi nada, não tinha mais tempo para meias verdades. Padre Augusto escutou tudo em silêncio, as mãos cruzadas no colo, o rosto sério. Quando terminei, ele suspirou fundo e tirou os óculos, esfregando os olhos cansados. "Coronel Macedo", ele disse, e o nome saiu com um gosto amargo na boca. "Esse homem é uma praga nessa região. Quantas famílias ele já destruiu, quantas vidas ele já arruinou, eu perdi a conta. E o pior é que ninguém faz nada. A polícia está no bolso dele. O prefeito está no bolso dele. O juiz está no bolso dele. Tudo e todos." "Então não tem jeito?"
Perguntei, sentindo a esperança escorrer pelos dedos. Eu não disse isso, ele respondeu, colocando os óculos de volta. Disse que é difícil, mas não impossível. Tenho contatos. Um promotor em outra comarca que não se vende. Um jornalista que está investigando casos de corrupção na região. Se a gente conseguir juntar provas, testemunhos, se a gente conseguir fazer barulho suficiente, talvez consiga furar o cerco. Rosa viu coisas, eu disse. Ela trabalhou na casa dele. Ela sabe de desvios, de roubos, de ameaças. Ela pode testemunhar. Então ela é perigosa para ele, Padre Augusto disse. Por isso ele quer ela de volta, não para protegê-la, para calá-la de vez. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Eu entendia agora a dimensão do que tinha feito. Não tinha apenas salvado uma família da miséria, tinha salvado uma testemunha, tinha protegido alguém que podia derrubar um homem poderoso, e por isso ele estava disposto a fazer qualquer coisa para recuperá-la. O que eu faço? Perguntei, e minha voz saiu cansada, derrotada. Você traz essa mulher aqui, Padre Augusto disse, se levantando. Hoje mesmo, ela fica sob proteção da igreja enquanto eu aciono meus contatos. Vou ligar para o promotor, para o jornalista. Vamos expor isso. Vamos fazer barulho. É arriscado, mas é a única chance. Voltei para o vilarejo com o coração um pouco mais leve. Não era garantia, mas era esperança. E esperança era tudo que eu tinha naquele momento. Quando cheguei, encontrei Rosa no quintal estendendo roupa, as crianças brincando perto dela. Ela me viu e veio correndo, o rosto marcado de preocupação. Onde o senhor estava? Eu fiquei com medo que tivesse acontecido alguma coisa. Fui procurar ajuda, eu disse, e acho que encontrei. Preciso que você venha comigo. Agora! Expliquei sobre o Padre Augusto, sobre o plano, sobre a chance de finalmente enfrentar o coronel da forma certa. Rosa ficou pálida, as mãos tremendo. Testemunhar? Mas eu tenho medo. Se não der certo, se eles descobrirem antes. Eu sei que você tem medo, eu disse, segurando os ombros dela. Eu também tenho. Mas a gente não pode continuar fugindo para sempre. Uma hora a gente tem que parar e lutar. E essa hora é agora. Ela olhou para as filhas brincando, alheias ao perigo, à gravidade do momento. E eu vi naquele olhar o amor de mãe, a vontade de proteger, mas também a compreensão de que proteção verdadeira não vem de fuga, vem de justiça. Tá bem, ela disse finalmente. Eu vou. Preparamos tudo rapidamente. Zé Carlos emprestou a carroça dele, mais discreta que ir a cavalo. Colocamos Rosa e as crianças dentro, cobri com uma lona velha e seguimos para a cidade. Foi uma viagem tensa. Cada barulho de motor ao longe fazia meu coração disparar. Cada pessoa que olhava para a carroça parecia um inimigo em potencial. Mas chegamos. Chegamos na igreja sem incidentes. Padre Augusto estava esperando. Levou Rosa para dentro da casa paroquial. Instalou ela e as crianças num quarto nos fundos. E então começou a fazer ligações. Eu fiquei no quintal da igreja, sentado num banco velho debaixo de uma mangueira, esperando. O bicho estava ao meu lado, quieto, sentindo a tensão no ar. O trovão estava amarrado perto do portão, comendo capim do chão. As horas passaram devagar. O sol subia. Esquentava, começava a descer. E eu ali, esperando, rezando baixinho para um Deus que eu não tinha certeza que ainda me ouvia, pedindo que aquilo desse certo, que a justiça acontecesse, que o certo vencesse. Foi quase no fim da tarde que Padre Augusto saiu da casa, o rosto cansado, mas com um brilho diferente nos olhos. Consegui, ele disse. O promotor vai abrir investigação. O jornalista vai publicar uma matéria amanhã. A história vai sair. E uma vez que sair, uma vez que for público, o coronel não vai poder fazer nada sem chamar ainda mais atenção. Senti um alívio tão grande que as pernas quase falharam. Então acabou? Perguntei. Não. Ele respondeu.
colocando a mão no meu ombro. Agora é que começa de verdade. Ele vai reagir, vai tentar calar todo mundo, vai usar todo o poder que tem. Mas dessa vez não vai estar sozinho. Dessa vez tem gente de fora, gente honesta, gente que não se vende olhando, e isso faz toda a diferença. Naquela noite, dormi no banco da igreja mesmo, porque não queria me afastar. Queria estar perto de Rosa e das crianças, queria estar pronto para qualquer coisa que acontecesse. O bicho dormiu aos meus pés e o trovão ficou quieto perto do portão. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi em paz. Não era uma paz completa, porque o perigo ainda estava lá. Mas era a paz de quem tinha feito tudo o que podia, de quem tinha lutado com as armas que tinha, de quem não tinha desistido. Acordei com o sino da igreja tocando para a missa da manhã. Padre Augusto estava no altar, celebrando, e eu fiquei ali no fundo, de pé, sujo e cansado, mas presente. Olhei para cima, para o crucifixo pendurado acima do altar, e pensei em Maria. Pensei em tudo que ela tinha me ensinado sobre bondade, sobre coragem, sobre fazer o certo mesmo quando é difícil. E agradeci. Agradeci por ela ter existido, por ter me transformado, por ter plantado em mim sementes de decência que eu achava que tinham morrido junto com ela, mas que só estavam dormindo, esperando o momento certo para brotar de novo. A missa terminou, as pessoas saíram e eu continuei ali, esperando, porque sabia que o dia ia ser longo, que o confronto final estava chegando. Mas estava pronto, mais pronto do que nunca, porque não estava mais lutando só por mim, estava lutando por Rosa, pelas crianças, por todas as outras famílias que o coronel tinha destruído. Estava lutando pela memória de Maria, pelo homem que eu tinha sido e que tinha voltado a ser. E essa luta eu não ia perder. Não podia perder, porque perder significava deixar o mal vencer. E isso eu não ia permitir. Não enquanto ainda tivesse força para ficar em pé. A matéria saiu no jornal da capital na manhã seguinte. Padre Augusto tinha conseguido uma cópia e me mostrou ainda cedo, antes mesmo do sol esquentar de verdade. A manchete dizia: Coronel acusado de desvio de verbas e perseguição à testemunha. Tinha foto do coronel Macedo, tinha detalhes dos esquemas, tinha o relato de Rosa protegido por sigilo, mas presente, contundente, impossível de ignorar. Li cada palavra com o coração apertado, sentindo ao mesmo tempo alívio e medo. Porque agora estava feito, agora era público, não tinha mais volta. O coronel ia saber que tinha sido Rosa quem falou, ia saber que eu tinha ajudado, ia saber que Padre Augusto tinha articulado tudo, e a reação não ia demorar. Não demorou mesmo. Antes do meio-dia, uma caminhonete parou na frente da igreja. Não era a branca do Geraldo, nem a preta dos capangas. Era uma viatura da polícia. Meu estômago gelou. Será que o coronel tinha conseguido usar a própria polícia contra a gente? Mas quando os homens desceram, eu vi que eram diferentes. Usavam um uniforme de outra cidade, de outra comarca. Eram policiais de fora, convocados pelo promotor que Padre Augusto tinha acionado. Vieram garantir proteção, garantir que ninguém ia fazer nada contra a Rosa enquanto a investigação acontecia. E aconteceu rápido. Mais rápido do que eu imaginava possível. O promotor chegou no dia seguinte com uma equipe. Ouviram Rosa durante horas, gravaram o depoimento, pediram documentos que ela milagrosamente tinha guardado, papéis que ela tinha escondido quando ainda trabalhava na casa do coronel, provas de transferências suspeitas, de conversas que ela tinha ouvido, de ordens que tinham sido dadas. O coronel foi intimado. Tentou usar sua influência, tentou comprar gente, tentou ameaçar. Mas dessa vez o cerco estava fechado de fora para dentro, não de dentro para fora. E pela primeira vez na vida dele, ele descobriu que dinheiro e poder têm limite quando a justiça de verdade resolve agir. Levou semanas,
Semanas tensas, perigosas, onde a gente vivia trancado na casa paroquial, protegido por policiais, esperando cada dia como se fosse o último. Rosa estava apavorada. As crianças sentiam o clima pesado, mesmo sem entender direito. E eu passava os dias rezando, conversando com o Padre Augusto, tentando manter a calma, quando por dentro estava um turbilhão de medo e esperança misturados. Mas então veio a notícia. O Coronel Macedo tinha sido preso. As provas eram sólidas demais, o escândalo grande demais, a pressão pública forte demais. Ele tinha caído, e com ele caíram vários outros. Geraldo foi preso também. Outros capangas fugiram. O esquema inteiro desmoronou como casa de cartas. Quando o Padre Augusto me deu a notícia, eu não conseguia acreditar. Fiquei ali parado, processando, tentando entender que tinha acabado, que a gente tinha vencido, que Rosa e as crianças estavam seguras de verdade agora. Rosa desabou. Chorou tanto que eu pensei que não ia parar nunca mais, mas era um choro diferente do que eu tinha visto antes. Era choro de alívio, de libertação, de peso que finalmente saía dos ombros. As crianças choraram junto e Padre Augusto chorou também, e até eu, que tinha passado tanto tempo sem chorar, senti as lágrimas virem, porque a gente tinha vencido, não com violência, não com vingança, mas com coragem, com verdade, com resistência. Tínhamos provado que dá para enfrentar o mal, que dá para fazer o certo, que justiça ainda existe quando a gente luta por ela. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. O promotor ajudou Rosa a conseguir documentos novos, a regularizar a situação das crianças, a garantir que ela pudesse trabalhar e viver dignamente. A prefeitura, sob nova gestão depois da queda do coronel, ofereceu uma casa simples para ela morar. Não era grande, mas era dela. Tinha teto firme, tinha água limpa, tinha dignidade. E eu fiquei ali no vilarejo por mais algum tempo, ajudando na mudança, garantindo que tudo estava certo. Mas meu coração puxava para outro lugar, puxava para casa, ou para o que restava dela. Voltei algumas semanas depois, peguei o trovão, o bicho e segui pela estrada de terra que eu conhecia tão bem. Quando cheguei perto da minha terra, o coração apertou. Porque onde antes tinha uma casa, agora só tinha cinzas e escombros. As paredes de pau a pique tinham desabado, o telhado tinha virado carvão, não sobrou quase nada. Desci do trovão e caminhei entre os destroços. Tentei achar alguma coisa que tivesse sobrevivido, alguma lembrança de Maria, algum pedaço do passado, mas não tinha quase nada, só cinzas, só destruição, só vazio. Sentei no chão de terra onde antes ficava a sala, onde Maria e eu costumávamos sentar à noite para conversar, e deixei a dor vir. Chorei pela casa perdida, pelas memórias queimadas, por tudo que eu não ia poder recuperar nunca mais. Chorei pela injustiça de ter perdido tanto por ter feito o certo. Mas então, enquanto eu chorava ali sentado nas cinzas, o sol começou a descer no horizonte. E a luz dourada da tarde iluminou o sertão do jeito que só ele fica, bonito e cruel ao mesmo tempo, duro e acolhedor. E eu olhei em volta, olhei para a terra que eu conhecia, para o céu aberto, para os morros distantes, e entendi algo. A casa tinha queimado, as coisas tinham sido destruídas, mas a terra continuava ali, o sertão continuava ali. E eu continuava ali, vivo, de pé, mas inteiro por dentro do que tinha estado em 7 anos, porque nos últimos meses eu tinha voltado a viver de verdade, tinha voltado a sentir, a lutar, a ter propósito, tinha salvado vidas, tinha enfrentado o mal, tinha honrado a memória de Maria, fazendo exatamente o que ela teria feito. E isso ninguém podia queimar, isso ninguém podia destruir. Levantei do chão, limpei as lágrimas e olhei para os escombros com outros olhos. Não era o fim, era um recomeço. Eu podia reconstruir. Podia erguer outra casa.
Podia plantar de novo, podia viver de novo. E foi o que fiz. Nos meses seguintes, com a ajuda de Zé Carlos, do seu Antônio, de Padre Augusto e de outros que tinham ouvido minha história e querido ajudar, eu reconstruí. Tijolo por tijolo, tábua por tábua, suor por suor. Ergui uma casa nova no mesmo lugar da antiga. Não era igual, nunca seria, mas era boa, era firme, era minha. Rosa e as crianças vinham me visitar de vez em quando. Traziam comida, traziam risadas, traziam vida. Joana, a mais velha, tinha começado a estudar sério. Queria ser professora. Teresa adorava desenhar e enchia meus cadernos velhos com desenhos de flores e passarinhos. E Beatriz, a pequena, tinha engordado, ficado forte, virado uma menina saudável que corria pelo terreiro como se fosse dona do mundo. Ver elas assim me enchia de uma alegria quieta, do tipo que aquece por dentro sem fazer barulho, porque eu sabia que tinha feito diferença, que tinha mudado o rumo daquelas vidas, que tinha impedido que 3 crianças morressem de fome num lixão, esquecidas, invisíveis, sem importância para ninguém. Rosa arrumou um namorado, um homem bom, trabalhador, que tratava ela e as meninas com respeito e carinho. Fiquei feliz por ela. Ela merecia ser feliz depois de tudo que tinha passado. Merecia amor, merecia paz, merecia vida boa. E eu voltei para minha rotina. Acordava cedo, trabalhava na fazenda do seu Antônio, voltava no fim do dia para casa, cuidava da horta que tinha replantado, das galinhas que tinha comprado, do trovão que tinha ficado velho, mas ainda me acompanhava. O bicho continuava fiel, dormindo na varanda, protegendo a casa. As noites eram o momento que eu mais gostava. Sentava na cadeira de balanço nova que eu tinha feito, olhava para o céu cheio de estrelas e conversava com Maria. Contava para ela tudo o que tinha acontecido, todas as escolhas que eu tinha feito, todo o caminho difícil que eu tinha percorrido, e sentia que ela estava ouvindo, que estava orgulhosa, que estava sorrindo lá de onde estivesse. Não arrumei outra mulher. Não porque não pudesse, mas porque não precisava. Tinha aprendido que solidão e vazio são coisas diferentes. Solidão é estar sozinho. Vazio é não ter propósito, não ter razão, não ter conexão com o mundo. E eu não estava mais vazio. Estava cheio de memórias boas, de escolhas certas, de paz de consciência. 1 ano depois de tudo que tinha acontecido, eu estava sentado na varanda numa tarde de domingo quando vi uma nuvem de poeira subindo na estrada. Era Rosa, vindo com as 3 meninas. Tinham trazido um bolo que ela tinha feito, queriam comemorar o aniversário da Beatriz comigo. Sentamos todos na varanda, comemos bolo, tomamos suco de maracujá que eu tinha feito com frutos da horta. As meninas brincaram no terreiro, correram atrás do bicho, fizeram festa no trovão. E Rosa e eu ficamos ali, só olhando, só aproveitando a tarde boa. Seu João, ela disse depois de um tempo, eu nunca vou esquecer o que o Senhor fez por nós. O Senhor salvou nossas vidas. Mais que isso, o Senhor nos devolveu a dignidade. Olhei para ela e sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Você se engana, Rosa. Quem salvou foi você. Você teve coragem de testemunhar, de enfrentar, de não desistir. Eu só fiz o que qualquer homem decente deveria fazer, estender a mão. Mas tanta gente não estende, ela respondeu. Tanta gente vira o rosto. O Senhor não virou. E isso fez toda a diferença. Ficamos em silêncio depois disso, só olhando as meninas brincarem, ouvindo as risadas delas ecoarem no terreiro. E eu pensei em como a vida é estranha, como um homem que tinha perdido tudo podia ainda ganhar tanto. Como no meio da dor, no meio da perda, no meio do desespero, ainda podia brotar esperança. O sol começou a descer, pintando o céu de vermelho e laranja. Rosa e as meninas se despediram e foram embora. Eu fiquei ali na varanda, como sempre ficava, olhando o dia morrer devagar. E senti paz,
uma paz profunda, do tipo que vem de dentro, que ninguém pode tirar. Porque eu sabia que tinha vivido direito, que tinha feito as escolhas certas, que tinha honrado Maria e tudo que ela representava. Que tinha sido humano num mundo que às vezes esquece o que isso significa. O sertão estava quieto, com só o canto dos grilos e o vento morno passando pela caatinga. O bicho dormia aos meus pés. O trovão estava no cercado, descansando. E eu ali, um vaqueiro viúvo, marcado pelo sol e pelos anos, mas inteiro, completo, em paz. Porque no fim, não importa o que a gente perde pelo caminho. Importa o que a gente faz com o que resta. Importa as escolhas que a gente toma, quando é mais fácil não escolher. Importa a mão que a gente estende quando todo mundo está virando as costas. E eu tinha estendido a minha. Tinha feito o certo. Tinha salvado vidas e, sem perceber, tinha salvado a minha também. Olhei para o céu cheio de estrelas e sussurrei baixinho: Obrigado, Maria, por tudo que você me ensinou, por tudo que você foi, por continuar me guiando, mesmo não estando mais aqui. E uma estrela brilhou mais forte que as outras, só por um instante, como se fosse uma resposta, como se fosse um sinal de que ela estava lá, olhando por mim, orgulhosa do homem que eu tinha voltado a ser. Fechei os olhos, respirei fundo o ar do sertão e deixei a paz me envolver completamente, porque estava em casa, estava vivo, estava inteiro, e isso era tudo, era suficiente, era perfeito.